Assista até o final para saber qual foi a decisão de José. Vai te surpreender! Incrível! Principais. Quero ler em Gênesis capítulo 45 e alguns poucos versículos. O título fala: José dá-se a conhecer os seus irmãos. Ou seja, reencontra, com seus irmãos. Depois de 21 anos, José reencontra os seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Eu li do versículo 1 ao versículo 4, eu quero ler também o versículo 13 e 14. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes vistos, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, meu irmão, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também a seu pescoço. Versículo 15, e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Todos nós conhecemos a história de José, filho de Jacó, que se tornou governador no Egito naquela ocasião. Sabemos que José se destacava, até mesmo em razão do pai o amar muito. Fazia o relatório, todos os dias do campo para o seu pai Jacó, e até mesmo falava a respeito dos seus irmãos. E a Bíblia diz que Jacó amou mais a José, e isso, na verdade, começou a trazer um certo ciúme e uma indignação ao coração dos seus demais irmãos, a ponto de agora José chega um dia que acorda e conta para os irmãos que teve um sonho, via as demais espigas se curvando diante da espiga dele. Depois ele teve um outro sonho, nesse outro sonho ele via as estrelas e via o sol e a lua também se dobrando perante ele. Isso causou um grande alvoroço entre os irmãos. Eles logo disseram: quer dizer então que você está dizendo que você vai governar sobre nós, no primeiro sonho? E no segundo sonho então, disse: você quer dizer, José, que você vai governar sobre os seus irmãos, sobre mim, sua mãe? Daí José, ainda sem entender, aquilo era tão somente um propósito de Deus. E aquilo acendeu mais ainda o ciúme, a indignação e até mesmo a ira dos irmãos dele contra ele, a ponto de agora eles tramarem a morte de José. E nós sabemos que eles tramaram a morte de José, lançaram José numa cisterna sem água, e ali o deixaram, e de repente a intenção era matá-lo, mas um dos irmãos, chamado Rubens, virou para os demais irmãos e disse: olha, não convém, e não é lícito que nós venhamos tirar sangue, derramar sangue do nosso próprio sangue, nosso irmão, não façamos isso. E de repente vem uma caravana de Gileade, uma caravana de ismaelitas, e eles então resolvem vender José para aquela caravana, e vendeu José para aquela caravana, e aquela caravana estava indo rumo ao Egito, e lá eles venderam José para Potifar, e ali Potifar o tomou como escravo. Mas sobretudo, a Bíblia diz, deixa bem claro, que Deus era com José. Aonde José colocava as mãos, logo depois ele foi exaltado, e começou a triunfar, mesmo sendo escravo. Em tudo que ele colocava as suas mãos, prosperava, e Deus era com ele, a ponto agora dele ser tentado também. Ele não caiu em tentação, fugiu das garras da mulher de Potifar, e com isso ela inventou aquela narrativa falsa, mentirosa, e ele foi lançado no cárcere, mas lá dentro do cárcere. A Bíblia também deixa claro que Deus era com José, Deus estava com ele, e ali ele prosperou. E dois, padeiro e copeiro, tiveram um sonho. Deus usou José para revelar o sonho de ambos, e assim se cumpriu o sonho, a revelação se cumpriu. Um foi deportado, o outro voltou a servir a Faraó. Logo depois, mais tarde, Faraó também teve um sonho,
Esse sonho, seus profetas, nenhum deles conseguiram interpretar o sonho, mas então José foi lembrado, o cidadão então lembrou, falou com o faraó que havia um hebreu, né, que estava no cárcere, que revelava os sonhos, e esse hebreu era justamente José. Pois bem, José então foi chamado, fizeram a barba de José, colocaram trajes novos em José, e José então foi levado à presença de faraó, e ali ele orou a Deus, e Deus deu a interpretação do sonho ao faraó. Pois bem, mais à frente, José agora é tornado agora governador do Egito. Para encurtar aqui, Deus usa o próprio faraó para nomeá-lo como o governador no Egito. Pois bem, o tempo se passa, um total de 21 anos se passaram. Após esses 21 anos, como eu li aqui, houve fome em toda a terra, assim como havia previsto ou predito, né, José junto a faraó nos sonhos, revelando o sonho deles, dando a interpretação dos sonhos das 7 vacas magras, vacas gordas. Agora, Jacó manda os seus filhos subirem até o Egito para comprar comida e reencontram José. Agora, fator interessante aqui, muito interessante, José sofreu quase um mártir na vida dele, mas sobreviveu porque Deus era com ele. A Bíblia diz que Deus era com ele, foi com ele no cárcere, foi com ele sendo levado para o Egito, foi com ele em todos os momentos. Mas quando chega esse dado momento, a Bíblia não diz, no momento em que ele está para receber os irmãos ali, recebendo os irmãos, a Bíblia, o escritor, ele não narra a respeito dessa frase, que Deus era com ele ali naquele momento diante dos irmãos. Por que será que a Bíblia não descreve para a gente se Deus era com ele? Não, naquele momento, diante dos irmãos que tinham causado grande mal para ele, tinham tentado matá-lo, que venderam ele para aqueles 10 homens que vinham na caravana de Gileade, aqueles ismaelitas. No momento em que ele olha para os irmãos não o reconhecem, mas ele pede para se chegar mais próximo a ele. Naquele momento, certamente, os irmãos um olha para o outro e o pensamento era um só: vamos morrer. Até porque José tinha tido eles como se fossem espiões de outras terras que foram espionar o Egito. E eles disseram: não, nós não somos espiões, nós não somos isso, nós viemos aqui amando o nosso pai. E foi onde também fala sobre Benjamim, e ele queria conhecer Benjamim, e já estou falando a respeito da segunda e última vez que eles subiram, já com Benjamim, a pedido do próprio José na primeira vez, e agora então Benjamim está junto com eles, e José persiste com ele, tira aquela roupagem e diz: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam, a quem vocês tentaram matar, a quem vocês traíram, a quem vocês odiaram. Sou eu não morri, eu estou vivo, eu estou aqui. E eles ficaram pasmados, como diz as Escrituras, eles não conseguiram sequer mais falar, e o pensamento era de pavor, era de terror, o sentimento era de terror, era de pavor, ou seja, vamos morrer. Agora José vai nos matar, porque ele tem poder, ele agora é um governador aqui no Egito. Então o nosso destino agora é a morte. É a morte. Mas José virou para eles, olhou, a lágrima desceu no rosto e abraçou a todos, beijou Benjamim, primeiramente seu irmão, que ele não conhecia, no rosto, e abraçou a todos os demais irmãos, os beijou e disse: não tenham medo e não se entristeça o vosso coração. E naquele momento ali, nós entendemos que José, ele tão somente deixou claro que ele estava entendendo o plano de Deus. José, tanto é que ele disse para os seus irmãos, ele disse: na verdade, eu sei que tudo isso foi permissão de Deus para que o nome dele seja glorificado. Está sendo glorificado hoje. E a gente sabe que houve fome em toda a terra. Agora os seus irmãos sobem e José pode atendê-los. Agora a chave disso tudo, toda essa história de José, é linda desde o capítulo 37 em diante. É muito linda. Mas toda essa história de José, na verdade, o foco central é o perdão.
E a Bíblia, por diversos momentos, diz que Deus era com José. Aonde José colocava as mãos, Deus prosperava. Deus foi com José na casa de Potifar. Deus foi com José no cárcere. Deus foi com José em todos os momentos. Mas no momento em que ele está diante dos irmãos, a Bíblia não diz que Deus foi com José naquele momento. Mas por quê? Não que Deus não estivesse com José. Mas por que não enfatiza esta frase? É porque justamente perdão não é sentimento, perdão não é opção, perdoar é decisão. José decidiu perdoar os seus irmãos. José, ele entendeu que, na verdade, ele estava tão somente dentro do plano de Deus. Todo aquele acontecimento, todos aqueles fatores faziam parte do plano de Deus. É bem certo que muitas das coisas, principalmente o seu sofrimento, não é a verdade, na verdade, não foi Deus que ocasionou, mas toda aquela situação cooperou para que se cumprisse o plano de Deus na vida de José e para tão somente ali agora socorrer os seus irmãos, e o nome do Senhor foi glorificado no Egito, foi glorificado em Faraó, foi glorificado em toda a população do Egito. E agora, para os dias de hoje, um grande exemplo nós temos com José, na decisão, na atitude, no comportamento de José, diante dos irmãos que o odiaram, diante dos irmãos que tentaram matá-lo, diante dos irmãos que fizeram de tudo para tirar José de cena, e o tiraram de cena, diante dos irmãos que mentiram para o próprio pai, dizendo que José tinha sido devorado por um animal, para que nunca mais eles pudessem ter José no meio deles. E agora os irmãos estão meio que atônitos, pasmados, como a Bíblia diz, que eles ficaram pasmos, não tiveram nem fala. O terror tomou conta deles. Por quê? Agora nós vamos morrer. José tem toda a razão para nos matar. José vai acabar conosco agora. Mas não foi isso que José fez. A Bíblia diz que José abraçou primeiramente Benjamim, beijou no rosto, depois abraçou todos os demais irmãos dele, beijou a cada um dos irmãos no rosto, e a lágrima descendo, ele se alegrou com seus irmãos e perdoou os seus irmãos. Ele decidiu perdoar. E é o que todos nós também precisamos exercitar, a decisão de perdoar. Perdoar não é sentimento, perdoar não é opção, perdoar é decisão. Muitos entre nós está dizendo, eu não senti de perdoar. Deus tem que fazer uma obra no meu coração. Jesus já fez essa obra na cruz do Calvário. Agora a decisão é sua, é você quem decide. Sou eu quem decide, somos nós que decidimos. Pois o próprio Jesus deixou bem claro, se vós não perdoardes os homens da terra, o vosso Pai que está no céu também não perdoará as vossas ofensas. E Jesus, na cruz do Calvário, o Pai não pediu para ele perdoar os seus assassinos. O Pai não pediu para que ele usasse de misericórdia para com todos que ali estavam, com todos que o manietaram, com todos que o levaram ao julgamento, um julgamento injusto, por aqueles que os bofetearam, por aqueles que cuspiram no seu rosto, por aqueles que o chicotearam, por aqueles que o cravaram na cruz do Calvário. Não, o Pai não pediu. Jesus decidiu perdoar. E esse perdão se estendeu a mim e a você. E hoje nós precisamos exercitar também a prática do perdão, a prática de liberar o perdão. Existem muitos entre nós que dizem, estou esperando ele me pedir perdão. E sabe o que faz isso? É a bendita da razão. Porque vós achais, tem razão. Não, eu estou com razão. Ela tem que vir a mim, ele tem que vir a mim. Não, não é bem assim. Ou estou esperando Deus fazer uma obra, também não é assim. É por amor. Amai os vossos inimigos, amai aqueles que vos perseguem, orai por eles.
é a ordenança de Deus, é os princípios que Jesus tem estabelecido para cada um de nós. Perdoar é uma decisão. Eu decidi perdoar, independente se tem razão ou não. Então, exercite o perdão, faça isso. Você sabe, liberar perdão é como se você estivesse segurando uma corda grossa em suas mãos e a ponta dela amarrada numa pedra gigantesca em alto mar. E você lá segurando, e ela está cortando, sangrando as suas mãos. E está acabando com a sua mão, está na carne, chegando aos ossos, você não quer soltar, você não quer liberar. Mas quando você decide soltar, a pedra desce em alta velocidade e a corda vai junto. E você não, porque você liberou o peso que estava em suas mãos. Na verdade, decidir perdoar é você liberar o peso que está na sua consciência, que está no seu coração. Porque liberar perdão ou guardar perdão é se autodestruir, se destruir a si mesmo ou a si mesma. Perdoar é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque só assim poderemos realmente ter um coração puro e as mãos limpas para entrar no reino do Rei da Glória. Quem entrará no reino do Rei da Glória? Aqueles que são de coração puro e mãos limpas. Deus te abençoe. O Espírito de Deus continue te fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Libere o perdão. Perdoe, porque isto é decisão. Fica em paz.